Uma raposa se abriga em um lugar curioso. Ela se escondeu em um celeiro. Isso é um comportamento realmente estranho para uma raposa. Então parece que é algo bem errado. 9 gambás estão prontos para serem liberados. Eu não vou simplesmente tirá-los daqui e jogá-los no mundo. É importante que eles possam ter um tempo para entender um novo espaço, se orientar, dar uma olhada em volta. É início de outono e os aviários no Centro de Vida Selvagem de Toronto estão lotados de canarinhos. A sala está completamente lotada agora. É época de aves migratórias. Poxa, parece que ainda tem muito sangue. E talvez uma ferida aberta. Conhecida como a cidade dentro de um parque, a Grande Toronto é lar de uma das populações de animais selvagens mais diversas da América do Norte. Aqui, mais de 6 milhões de humanos ocupados vivem lado a lado com 350 espécies diferentes de animais selvagens. Quando a vida selvagem bate de frente com a vida urbana, normalmente são os animais que saem perdendo. É quando o Centro de Vida Selvagem de Toronto entra em ação, salvando animais um dia de cada vez. Resgate da vida selvagem. A área da Grande Toronto é lar de uma população ativa e saudável de raposas vermelhas. A raposa vermelha é a maior raposa de sua espécie, medindo cerca de 30 a 50 centímetros de altura. Estes pequenos caninos selvagens são mais ativos durante o amanhecer ou anoitecer. E como a maioria dos animais selvagens, eles fogem diante de qualquer sinal de um ser humano. Por isso, é difícil ver uma raposa caminhando por aí durante o dia. Mas hoje, Stacy, membro da equipe do Centro de Vida Selvagem de Toronto, foi chamada até um rancho para resgatar uma raposa que se escondeu dentro de um celeiro cheio de cavalos. Isso é um comportamento realmente estranho para uma raposa, então parece para nós que há algo errado. Os proprietários do rancho estão preocupados de que ela tenha raiva, mas este não é um problema por aqui. Desde o início dos anos 90, um programa de vacinação do Ministério de Recursos Naturais eliminou a raiva das raposas com sucesso. Mas ainda assim parece que há algo errado. Raposas são geralmente rápidas e boas em se esconder. Capturar uma não costuma ser fácil, mas hoje Stacy está com sorte. Os proprietários foram ótimos e prenderam a raposa dentro de uma baia de cavalo. Então, foi bem tranquilo para mim, especialmente porque este é o meu primeiro resgate de raposa. Stacy rapidamente percebe, como já suspeitava, de que há algo errado com essa pequena raposa. Assim que eu entrei, eu senti o cheiro da sarna. É um cheiro bem característico e trabalhando aqui, você fica bastante familiarizado com isso. A sarna é uma doença de pele causada por um ácaro parasita. Provoca uma coceira extrema e, se não for tratada, pode causar infecções que levam a outras complicações. Um efeito colateral é a fraqueza. Ela pode ser pequena e fraca, mas ainda consegue morder, então Stacy se aproxima com cuidado. É a primeira vez que faz isso, mas porque a raposa está fraca, Stacy consegue pegá-la com uma rede sem muito esforço. Eu consegui pegar a raposa pela nuca, segurando ela pelo pescoço. É possível pegá-las pela pele que elas têm entre as escápulas. As raposas têm uma pele solta na nuca, que você consegue segurar com firmeza. Isso também evita que elas consigam te morder. Sem nenhuma mordida ou arranhão, a equipe de resgate captura a raposa com sucesso. Enquanto isso, de volta ao centro, os aviários estão cheios de pássaros. É início de outono, o que significa que é a época de migração desses pequenos canarinhos. Mesmo que esses pássaros minúsculos sejam conhecidos por voarem das regiões mais ao norte do Canadá para as partes mais ao sul da América Central, quando estão sobrevoando através dos prédios de uma cidade grande, seu caminho se torna bastante perigoso. Todos os anos, milhares de pássaros batem em vidros transparentes de janelas de prédios ao redor de Toronto. Muitas vezes, os pássaros feridos chegam até o centro, e esses são os sortudos. A sala está completamente lotada agora. É época de aves migratórias, então temos milhares de cestas cheias de passarinhos. Eles chegam todos os dias, muitos deles bateram em vidros de janelas e se machucaram. Nara Lee é a fundadora e diretora executiva do Centro de Vida Selvagem de Toronto. Todos os anos, ela vê milhares de canarinhos entrando por essas portas.
Certamente há dias em que temos 40, 60 por dia. Já aconteceu de recebermos 180 em um único dia. Hoje, como todos os dias, a equipe está passando por todos os diferentes cestos de pássaros e dando uma olhada neles. Fazemos isso diariamente com essas aves. A última coisa que queremos é que essas aves percam a hora de sua migração. Então, assim que estiverem prontas para serem liberadas, queremos garantir que possam seguir o seu caminho. Mas antes de serem liberados, todos os pássaros passam por um exame físico. A equipe de reabilitação transformou a sala dos canarinhos em uma linha de montagem de avaliação. Enquanto Lisa, gerente de reabilitação do centro, e Ashley, supervisora de reabilitação, tentam avaliar os pássaros o mais rápido possível. Nossa maior preocupação em relação a esses pássaros é que eles, como a maioria de nossos animais, ficam muito assustados quando estão em cativeiro. Eles são minúsculos, são frágeis e estão muito assustados. Então nós temos que fazer tudo o mais rápido que pudermos para que possam se acalmar novamente e perceber que está tudo bem. Eu não vejo nada ruim. Bom, ele realmente parece ótimo. Você consegue sentir isso? Ok, esses aqui estão prontos. Temos também uma mariquita que precisa ser avaliada para ser liberada hoje. A linha de montagem de avaliação começa com o primeiro passo, a verificação dos olhos. Isto vem primeiro porque um pássaro com problema no olho pode facilmente bater em uma parede e se machucar ainda mais. Este pássaro bateu num prédio e tinha feridas abertas em ambos os olhos. Então, estou dando uma olhada nele hoje. Nós examinamos esses pássaros todos os dias. Nós fazemos cerca de 25 exames físicos por dia. Então, basicamente, estou dando uma olhada nele hoje só para ver se suas feridas estão melhores. Entender o que vai acontecer com ele em seguida. Lisa está procurando por uma ferida na córnea, um corte no tecido superficial do olho. É um problema comum em casos de lesões provocadas por vidros de janelas, especialmente no caso de pequenos pássaros. A maioria das espécies de canarinhos migratórios que passam por aqui não tem ossos muito desenvolvidos. Então, geralmente, quando eles batem em um prédio, se não batem primeiro com o osso da testa, são seus olhos que acabam sofrendo o impacto. Então, nós examinamos seus olhos para confirmar se há uma ferida na córnea. Assim que a ferida for curada, o que queremos é liberá-los o mais rápido possível. Segundo passo, condição física. Podemos ver claramente as feridas deste pássaro. Eu quero examinar o seu ombro. Geralmente o que acontece aqui é que, se não formos capazes de apalpar e sentir seus ferimentos, nós os enviamos para a sala de radiografia. Nós passamos muito tempo tirando radiografias desses pássaros. Lisa e Ashley estão apalpando os músculos e ossos deste pássaro. É uma maneira de avaliar se existe alguma lesão muscular ou mesmo algum osso quebrado. Estou sentindo todos os ossos do ombro dele e, basicamente, todas as áreas que fazem parte de seu sistema mecânico de voo. E parece que seu ombro esquerdo está inchado. Depende de qual mão eu uso. Eu acho que ele está bem. Eu vou continuar dando analgésicos por mais 1 ou 2 dias. Em seguida, vamos fazer uma nova avaliação. Aquele ali precisa ser avaliado. Foi uma queda e tanto. Vou tentar fazer ele voar. Terceiro passo, teste de voo. Toda vez. Não está ruim. Vamos lá. Ele está conseguindo. Esses pássaros vão ter que voar até a América Central. Então, se eu conseguir pegá-lo em 3 segundos ou menos, ele não vai conseguir voar até lá. É isso que precisamos avaliar. Cada pássaro tem seu próprio gráfico com todas as suas informações essenciais. Lisa está preocupada com uma pequena mariquita que parece ter batido um pouco mais forte em uma janela. Ela chegou aqui com sangue no olho esquerdo. E até ontem ainda estava sangrando. Ainda está sangrando, ainda tem muito sangue e uma ferida aberta. Vai ser um longo dia. Lisa é a gerente de reabilitação do Centro de Vida Selvagem de Toronto. Hoje, ela e a supervisora de reabilitação, Ashley Noble, estão no aviário dos canarinhos, passando por todos os passos necessários da avaliação médica antes que possam liberar estes pássaros. A equipe espera que a maioria das aves não perca seu período de migração. E para alguns, não há muito tempo. Agora que este pássaro já passou pelos exames de olho e físico, Lisa e Ashley estão no terceiro passo, teste de voo.
Este teste vai determinar se as aves estão prontas para serem liberadas e seguirem o seu caminho migratório. Vamos observá-lo por um momento. Eu não acho que esse pássaro precise de radiografias. Ele só precisa descansar. Ele tinha um pouco de... Vem pra cá, vem. Parece que suas asas estão bem simétricas. Sim, eles parecem muito bem. Uma boa notícia. Um dos canários está pronto para seguir para o aviário externo. Agora é a hora do quarto passo. Identificação. Então agora eu vou fazer a identificação dele. Sua lesão já está curada. Eu vou pegar uma pequena faixa e amarrar em sua perna para que possamos identificá-lo. Ele será o azul 68. Colocamos esta faixa para identificá-lo quando colocamos no aviário com um monte de outros pássaros. Assim sabemos quem ele é. Enfim, o quinto passo. A transferência no saco de papel. Essa é uma das formas de capturarmos nossos canarinhos. É a melhor forma de fazer isso. Quando alguém encontra um pássaro, nós pedimos que os coloquem em sacos de papel pardo. Muitas vezes as pessoas trazem em caixas com buracos de ar, o que para um pássaro é como um telescópio. Então eles ficam ainda mais estressados. Então preferimos colocá-los em algo pequeno, escuro e silencioso. Os sacos de papel são legais porque eles não se movem muito, então eles ficam em segurança, ficam quietos e relativamente calmos, desde que não balancemos muito. O último passo antes da liberação é a mudança para o aviário externo. Todas as medidas são tomadas para que essas criaturas vulneráveis não sejam mais feridas. Cada pena precisa estar intacta. Só os mais fortes sobrevivem. Se eles chegaram até nós é porque eles não eram os mais aptos, o que coloca uma responsabilidade ainda maior sobre os nossos ombros de fazer o melhor para eles. Bom, agora ele pode entrar e brincar com os outros canarinhos. Nas últimas 2 semanas, esta pequena raposa recebeu tratamento médico. Quando ela chegou aqui, estava coberta de feridas pelo rosto e corpo causadas por uma sarna. Agora, sua pele está começando a se curar e seu pelo está voltando a crescer. Mas às vezes, a sarna pode se espalhar da pele para outros órgãos. Hoje, a equipe de reabilitação do Centro de Vida Selvagem de Toronto solicitou a ajuda da veterinária, doutora Heather, para examinar a raposa. Parece que eles estão um pouco preocupados com os olhos dela. É isso mesmo? Sim, parece que um olho está bem, mas ela fica apertando o outro olho um pouco. Então acho que precisamos dar uma olhada melhor neles. Ela chegou aqui com sarna, então muito pelo tinha caído. A pele estava exposta, tinha um monte de cicatrizes por todo o corpo e ela estava coçando muito. Ela passou por alguns tratamentos, mas queremos nos certificar de que ela está realmente melhorando. E espero que possamos avaliar quando ela poderá ser liberada. Então, nós precisamos fazer uma avaliação geral do pelo, ver se está começando a crescer de novo, se suas feridas estão começando a se curar, se há algum sinal de infecção na pele, esse tipo de coisa. Se ela está ganhando peso, ela chegou aqui muito magra, então vamos avaliar isso também. Ela está sofrendo de uma doença dolorosa, mas isso não a impediu de se comportar como uma raposa. As raposas tendem a ser hiperativas e gostam de morder. Você tem que ter cuidado quando está lidando com elas. Elas podem te morder e certamente vão tentar fazer isso. Mas, em geral, são animais bem calmos e estão apenas com medo. Quer colocá-la nessa toalha? Sim, perfeito. Obrigada. Ela vai ficar bem. Cuidado com o pé. Sim, cuidado. Cuidado com a cabeça. Tudo bem, tudo bem. Vamos virar isso? Vamos lá? Ok. Ok. Segurou a cabeça? Sim, obrigada. O pelo está voltando a crescer. Sim. Ela está melhorando cada vez mais. Parece muito melhor do que quando chegou aqui. Muito melhor. Ok, então vamos dar uma olhada no rosto dela. Bom, parece que não tem nada muito grave no rosto. Estou procurando por qualquer vermelhidão, corrimento. Ela estava apertando os olhos um pouco, e isso é muito comum quando se tem sarna. Muitas vezes elas ficam com uma irritação em volta dos olhos, porque as pálpebras também são afetadas, e por causa disso podem irritar o próprio olho. Então ela estava em tratamento para isso, mas... Eu estou muito feliz com a aparência dos olhos As dela. feridas estão no quadril, lá atrás. O rabo dela está bem? Sim, o rabo parece bem. A ponta... tem um pequeno ferimento.
A sarna está melhorando bem, mas Heather está preocupada com uma ferida na ponta do rabo. Pode haver algum osso exposto, causando desconforto e retardando o processo de cura. Ela vai precisar de uma pequena cirurgia no rabo. Bom, ela parece ótima. Acho que teremos que ficar de olho no rabo dela. Ela ainda tem uma ferida na ponta do rabo. Sim. Você poderia inclinar isso para mim, por favor, e eu vou deixar ela correr para lá? Perfeito. Obrigada. A liberação ainda não é uma opção para esta pequena raposa. Por causa de uma ferida em seu rabo, ela ainda não pode nem se mudar para a área externa. Mas enquanto Heather decide o que fazer com a raposa, outro grupo de residentes está pronto para ser liberado por Lisa. Esses gambás cresceram aqui. Acabamos de fazer a avaliação final e eles estão prontos para ir. Estão ótimos. Na cidade, eles já estariam por conta própria na natureza. Eles têm uma boa condição corporal, estão livres de parasitas, estão caçando e comendo por conta própria. Eles reconhecem predadores, reconhecem fontes naturais de alimentos, coisas que precisam aprender para serem verdadeiros gambás. Então nós vamos agendá-los para o próximo dia quente, vamos liberá-los de volta na área de onde vieram. Mesmo que eles não se lembram de sua casa original, pois ainda estavam na bolsa da mãe, e agora eles estão totalmente crescidos. É bom que eles voltem para o mesmo lugar, porque, biologicamente, queremos que eles voltem para onde naturalmente estariam se não tivéssemos cuidado deles. Lisa está confiante de que estes gambás vão se sair bem na natureza. Eles são um pouco mais velhos do que gambás selvagens quando saem dos cuidados de sua mãe, mas é isso que a equipe queria. Nós não os liberamos quando ainda são muito jovens, porque há uma alta mortalidade de bebês gambás na natureza, mas também porque, de acordo com as estatísticas e com o tamanho dos gambás trazidos para cá depois de terem sido atacados por cães e gatos domésticos, essa é a idade ideal. Eu geralmente tento mantê-los aqui até o que eu chamo de mais velhos do que comida de cachorro. Eu espero até que estejam um pouco maiores para que não sejam atacados por predadores domésticos. Nós ajustamos nossas diretrizes a partir daí. Como acontece com a maioria dos animais do centro, esta seria a última vez que Lisa os veria. Normalmente, os animais são liberados pela equipe de resgate e liberação, mas desta vez, Lisa será a responsável por levar estes gambás de volta à sua casa na natureza. Do lado de fora da bolsa da mãe, esta será a primeira noite desses gambás na natureza. O centro precisa ter cuidado para que as condições sejam favoráveis para a sua liberação, ou estes pequenos podem não sobreviver. Algumas semanas atrás, esta jovem raposa chegou ao centro com um caso grave de sarna. O tratamento está funcionando e sua pele está se recuperando, mas agora a equipe está preocupada com outra coisa. Em sua última avaliação, eles descobriram que o osso da ponta de seu rabo estava exposto. Este tipo de exposição pode deixar a raposa vulnerável à infecção. E na natureza, uma infecção pode ser mortal. Então a equipe médica decidiu tomar medidas mais drásticas. Eles estão se preparando para fazer uma cirurgia, mas a veterinária do Centro de Vida Selvagem de Toronto, Diana, espera que isso não seja necessário. Sempre que nós temos a oportunidade de sermos menos invasivos, é melhor. Mas, às vezes, vale a pena dar uma boa olhada e, ao contrário de um gato ou um cachorro, é mais difícil examinar uma raposa. Diana acredita que poderão fazer uma avaliação mais detalhada se puderem sedar a raposa primeiro, para que possam analisar melhor seu ferimento. E se o osso ainda estiver exposto, precisarão fazer uma cirurgia. Primeiro, eles aplicam uma anestesia na raposa. Você pode trazer o carrinho para eu ter acesso à água? Essa não é uma decisão fácil de ser tomada. Toda vez que colocamos um animal sob anestesia, sempre existe um risco, especialmente com animais selvagens, porque muitas vezes não sabemos qual a dose correta, como no caso de um gato ou um cachorro. Então tentamos evitar fazer isso. Ok, pode ligar tudo. Então, no caso da raposa, vamos fazer anestesia em 2 etapas. Vamos aplicar um anestésico injetável e, quando ela ficar sonolenta, poderemos colocar uma máscara nela, tirá-la do suporte e aplicar um anestésico inalante. Enquanto Natasha, uma estudante de veterinária do 4º ano, monitora os batimentos cardíacos da raposa, Beth dá uma olhada nela. Então Diana faz uma descoberta surpreendente em relação à ferida no rabo da raposa. Nós esperamos tempo suficiente para que a ferida se curasse sozinha? Eu adoro quando isso acontece. Parece que a ferida está curada. Diana analisa mais de perto para confirmar.
Eu estava preocupada se aquela coisinha branca era osso, mas eu acho que não é. Não, eu também acho que não. Está vendo? Está bem no centro. Eu acho que não. Deixar como está? Sim, parece ótimo. Sim, eu acho que vamos acabar atrapalhando. Em conclusão, o rabo da raposa não tinha osso exposto. Era apenas uma casquinha e eu consegui dar uma boa olhada em torno dela para ver que não tinha osso, então não precisamos fazer cirurgia. É uma ótima notícia e valeu a pena anestesiá-la. Funcionou muito bem. Para a raposa, o anestésico que escolhemos para ela funcionou muito bem e realmente não tem nada de errado com ela. Geralmente, os animais selvagens se curam mais rápido do que os animais domésticos. É um presente da natureza. E é uma vantagem importante, porque os animais selvagens não podem enfrentar longos períodos de fraqueza. Na natureza, ser fraco pode significar ser morto. Mas essa raposa está se recuperando e Diana já está pensando em sua liberação. Ela está se recuperando bem. E o próximo passo agora é esperar que ela esteja completamente curada de sua sarna. Então vamos dar uma última olhada em seu rabo para ter certeza de que está bem antes de liberá-la. Depois de 3 semanas no centro, essa jovem raposa sonolenta em breve estará em casa. Provavelmente mais uma semana para sua liberação. Lisa, a gerente de reabilitação do Centro de Vida Selvagem de Toronto, acaba de chegar a um parque local. Estou aqui hoje para liberar 9 dos nossos gambás. Esta é a área de onde eles vieram. Nós procuramos no mapa e encontramos uma área muito mais próxima de onde eles foram originalmente resgatados, para que possam permanecer em seu ambiente natural. Os gambás são noturnos e precisam que esteja escuro para serem liberados com segurança. Mas Lisa quis vir um pouco antes para verificar o local primeiro. Eu preciso checar e ver o quão densa é essa floresta, onde eu possa andar na área arborizada. Se esta é uma linha de trem ativa ou se é mais uma trilha para se caminhar a pé. Eu quero caminhar um pouco e analisar bem o lugar antes de deixar esses animais partirem. Esta análise completa da área é o tipo de coisa que Lisa faz antes de liberar qualquer animal. Mas no caso destes gambás, existe uma preocupação extra. Esta será sua primeira noite na natureza. Eles estão conosco desde que eram muito pequenos. Ainda estavam na bolsa da mãe. Eles nunca estiveram sozinhos, nunca tiveram que encontrar comida própria, nunca tiveram que encontrar seu próprio abrigo. É o que chamamos de liberação difícil, que significa que não vamos ajudar. Vamos simplesmente deixá-los seguir o seu caminho. Nós esperamos até que estejam crescidos, para que estejam um pouco mais seguros, um pouco mais espertos. Finalmente, chegou a hora. Uma das coisas que fazemos quando soltamos é abrir a porta e deixar que eles saiam por conta própria. Eu não vou simplesmente tirá-los daqui e jogá-los no mundo, porque é bom para eles sentirem o cheiro do ambiente primeiro, serem capazes de se orientar, darem uma boa olhada. É bom termos um pouco de tempo antes do pôr do sol para que se acostumem. Depois de alguns minutos, o primeiro gambá se aventura pelo parque e corre até os arbustos. Apesar de termos criado todos os 9 gambás juntos, como irmãos, a partir de agora eles serão solitários. Quando eles saem, eles até podem ficar ao lado de um de seus irmãos, mas geralmente isso é apenas coincidência. Geralmente eles vão seguir seu próprio caminho. Esses gambás eram apenas bebês indefesos, mas agora estão seguindo seu próprio caminho e vão embora sem se despedir. Os bebês gambás não se despedem de nós. Eles simplesmente saem e seguem o seu caminho sozinhos, na maioria das vezes. Mas saber que eles estão de volta ao lugar onde deveriam estar é mais do que suficiente para Lisa. Bom, foi o melhor que podia acontecer. Às vezes demora um pouco e quando você está liberando 9 gambás, leva um pouco de tempo. Mas estou feliz com tudo. Este é um bom lugar para eles.